o assunto sobre ômegas. E à medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando no chat, que aí no final da apresentação eu respondo para vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui a apresentação. Vamos falar especialmente de um ácido gráfico que eu gosto bastante, que é o DHA. E é um tipo, obviamente, de ômega 3. Ele está presente em maior concentração nas algas do que propriamente no óleo de peixe. E tem propriedades bem interessantes. Mas vamos ter uma aula, no geral, sobre os ômegas e fazer uma compilação dos principais artigos científicos e onde nós podemos estar utilizando essas substâncias com um resultado bem legal, tá bom? Isso para a prática clínica. Então, vamos começar aqui a apresentação. Eu convido todos vocês. Primeiramente, eu quero sempre coloco esse slide, porque esse slide ele posiciona como está a nutrição nos dias atuais, que é através da genômica nutricional. Ela tem dois bracinhos, um que é a nutrigenômica e outro que é a nutrigenética. A nutrigenômica é sempre essa história, o nutriente o gene, alterando respostas do gene. Pessoal, se tiver alguém com o microfone ligado, dá uma desligada para aqui, tá bom? Dá uma verificada. Sempre que você estiver assistindo. Deixa eu parar isso aí, porque não dá para a gente seguir. Acho que melhorou agora. Então, o posicionamento, né, o mapeamento do genoma canino ocorreu em 2005, ok? Pessoal, por favor, desliga os microfones. Tá dando uma microfonia, parece que tá cantando. Dá uma confirmada, todo mundo aí, se tá com ele ligado, dá uma desligada. Tem bastante gente entrando também. Acho que agora silenciou. Acho que a gente consegue fazer agora. Bom, então é importante a gente pontuar que a partir de 2005 foi mapeado o genoma do cão. Tá? E o genoma do cão, principalmente as bases nitrogenadas, a terina, timina, guanina, citosina, todo o código genético do cão. E foi descoberto a importância do estilo de vida, do meio ambiente, na expressão desse código genético. E como entra como um fator preponderante desse processo, desse ligar e desligar genes, a alimentação e o estilo de vida. Então, nós recebemos metade dos genes do pai, metade dos genes da mãe, que são as bases nitrogenadas, isso é fixo, mas a expressão desse código, ela vai depender muito do nosso estilo de vida, onde entra como um fator preponderante o que nós comemos e suplementamos, tá? Então, esse é um ponto fundamental que reflete aqui o que é nutrigenômica. O que é nutrigenômica? É o nutriente atuando no gene. Então, quando eu dou um nutriente, ele vai expressar, vai fazer formações de microRNAs, vai atuar também de maneira epigenética, atuando no processo de ligar e desligar genes e fazendo microRNAs, proporcionando uma alteração do fenótipo de acordo com o alimento ou suplemento realizado para esse paciente. Então, quando é fornecido, por exemplo, o DHA, é comprovado durante a gestação que os filhotes de cães, se a mamãe ingere durante a gestação, a cadela ingere durante a gestação uma boa concentração de DHA, que os filhotes eles nascem, em média, mais inteligentes, com QI superior. Isso comprovado por provas de labirinto, onde eles resolviam sair do labirinto com maior facilidade no grupo que foi suplementado a mamãe com DHA. Esse estudo também foi realizado em seres humanos e mostrou que os seres humanos, os bebês, eles, quando na parte do desenvolvimento de criança para adulto, eles tinham em média 15 pontos a mais do QI.
Tá? Então, as crianças nasciam mais inteligentes, elas aprendiam mais facilmente, tornando a importância do DH, principalmente para o desenvolvimento cognitivo. E isso não é diferente tanto em cães quanto em gatos. Então, o DH desempenha esse papel nutrigenômico relacionado principalmente à cognição e à inteligência. Temos outros eventos nutrigenômicos, como, por exemplo, já fizemos a aula sobre curcumina, e a curcumina ela tem inúmeras ações nutrigenômicas atuando em genes relacionados, principalmente atuando de uma maneira anti-inflamatória, antioxidante, modulando o processo inflamatório crônico. Então, isso é nutrigenômico, você dá um nutriente e ele atua no gene. E do outro lado, a gente tem a nutrigenética, com os polimorfismos, que é simplesmente trocar uma letrinha pela outra. Então, faz com que cada indivíduo seja único do ponto de vista bioquímico. Os polimorfismos, eles estão presentes em grande quantidade nos cães. Ou seja, o tratamento que você faz para um animal, não necessariamente ele vai funcionar da mesma maneira para o outro. Isso são os polimorfismos. Então, nós temos vários desses polimorfismos. Isso vai fazer com que, na hora de produzir uma enzima, uma proteína no corpo, isso ocorra de uma maneira inadequada, tá? Porque você tem um código que foi alterado, e aí vai refletir o polimorfismo. Eu sempre dou o exemplo para todo mundo entender do café. Quando eu tomo café à noite, eu durmo que nem um passarinho, eu não tenho polimorfismo na minha enzima que degrada a cafeína. Agora, muitos de vocês, se tomarem um café, vocês não vão conseguir dormir à noite, porque você tem um SNP, o Single Nucleotide Polymorphic. E esse SNP, que é o polimorfismo, você trocou uma letrinha do seu código e na hora de codificar a enzima que degrada a cafeína, ela foi feita com defeito. E o fato de ela estar com esse defeito, trocando apenas uma letrinha do código, faz com que ela não funcione da mesma forma. E aí você vai ter uma dificuldade para degradar o café. Então, isso são os polimorfismos, tá? Isso é a nutrigenética e a nutrigenômica. E desse processo, nós temos a interação desses dois mecanismos, fazendo o fenótipo do indivíduo naquele momento. Portanto, eu sempre pontuo estilo de vida, colocar o terreno biológico do paciente em ordem, melhorar principalmente o intestino dele, promover a detoxificação, controlar estresse oxidativo, estresse inflamatório, você já vai trazer um terreno biológico melhor para esse paciente e, por consequência, a expressão de menor quantidade de doenças crônico-degenerativas. E a nutrigenômica, ela entra como um pilar importante para equalizar esse terreno biológico, porque através da nutrigenômica nós podemos atuar em expressões de genes e em fatores de transcrição, modificando o fenótipo e o curso de diversas doenças presentes no mercado. Esse aqui é um trabalho que comprova isso, sempre coloco nas minhas apresentações. Foram feitos 2 grupos de macacos. Um grupo que teve um envelhecimento saudável, com nenhuma doença, é aquele famoso envelhecer sem adoecer. E esse grupo que envelheceu com toda a polisculiambose possível e imaginável. Esse grupo tem tudo, tem mais câncer, mais artrose, mais artrite, mais doenças inflamatórias. E o que mudou apenas de um grupo para o outro? Apenas o que esses animais comiam e a quantidade que eles comiam. Esse grupo foi alimentado com uma dieta parecida com o que eles se alimentavam na natureza, e esse grupo foi alimentado com aqueles famosos fast foods da vida. Então, olha só o impacto da alimentação na qualidade de vida dos nossos pacientes. Se vocês tiverem um cão com essas características, que muitos deles hoje, infelizmente envelhecem dessa maneira, vocês vão verificar que, pelo menos, eu vou colocar por baixo, mas pela minha expectativa, aqui pela minha experiência, pelo fato de eu observar e computar os meus casos, animais acima de 10 anos, a maioria deles estão envelhecendo com doenças crônico-degenerativas, com essa famosa polisculiambose. Você não sabe por onde começar. O animal tem um problema no fígado, ele tem pancreatite, ele tem doença inflamatória intestinal, ele começa a ter artrose, artrite, ele não tem uma digestão adequada, ou seja, ele tem diversas alterações metabólicas presentes. É aquela famosa polisculiambose. E o que mudou, na verdade, de um grupo para o outro? Como eu mencionei, apenas o que esses animais comiam. E o que resultou essa alimentação? Esse grupo tem o que nós chamamos de inflamação crônica instalada. Estresse oxidativo, inflamação crônica moderada a grave,
com estresse oxidativo também moderado a grave. E esse grupo não teve inflamação e não teve estresse oxidativo. É essa a diferença entre esses dois grupos. Olha a diferença em termos de expressão, de qualidade entre ambos os grupos, onde apenas o que mudou foi a alimentação e o estilo de vida desses pacientes. Portanto, tome muito cuidado, não culpe, aliás, seu pai e seus pais por suas doenças. Você deve se culpar, porque 95% do que acontece com você é a interação dos seus genes com o estilo de vida, onde entra como fator preponderante o que você come e suplementa, ok? Então, esse slide, ele mostra a importância que nós devemos dar para a alimentação e suplementação dos nossos pacientes na prática clínica. Então, eu sempre recomendo, se vocês tiverem um paciente com essa poliscoliambose, alguma coisa no estilo de vida dele não está tendo uma comunicação adequada com os genes. A mudança do terreno biológico desse paciente é fundamental para reverter essas doenças e para proporcionar a esses pacientes uma maior e melhor qualidade de vida. Então, nós vamos falar um pouco das aplicações dos ácidos graxos EPA e DHA agora, aonde eles podem ser utilizados na prática clínica. Em câncer, tem diversos artigos comprovando essa utilização. Na disfunção cognitiva, vale ressaltar que tanto no câncer quanto na disfunção cognitiva é melhor os teores de DHA superiores ao EPA, ok? Então, as principais indicações que nós temos: câncer, disfunção cognitiva, ação neuroprotetora. Olha que interessante, redução da esteatose hepática. Nós temos uma quantidade de animais com o fígado gordo hoje em grande quantidade, com esteatose, com gordura hepática, especialmente por um hiperinsulinismo. Então, a relação EPA-DHA ela contribui para uma melhor sinalização da insulina, reduzindo resistência, trabalhando alguns fatores que vão contribuir para a redução dessa gordura hepática. Outros inúmeros trabalhos na medicina veterinária comprovam a ação dos ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA para artrose. Outros trabalhos para insuficiência renal, para doença cardíaca, realmente chama atenção a quantidade de artigos comprovando. Eu, para todo paciente cardiopata que eu tenho, eu faço a suplementação desses ácidos graxos. Para doença inflamatória intestinal, prevenção de doenças de uma maneira geral, doenças respiratórias, modulação da inflamação e também para doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus. Aí vocês devem estar se pensando, pô, isso serve para tudo? Na verdade, sim, porque esses ácidos graxos, eles competem com o ácido araquidônico na membrana. E o ácido araquidônico, ele gera inflamação crônica, essa inflamação moderada, grave. Então, se você substituir esse ácido graxo araquidônico por uma maior quantidade de EPA e DHA, automaticamente você já vai reduzir muito o processo inflamatório. Toda doença crônico-degenerativa, não importa o nome que você dê a ela, toda doença crônico-degenerativa tem como base um processo inflamatório crônico. Se você ajudar na modulação da inflamação, não importa o nome da doença, você vai trazer resultados positivos. Isso é importante que fique bem claro para todos vocês. E as principais ações moleculares dos ácidos graxos EPA e DHA? Vamos colocar as ações moleculares do DHA, principalmente. Ele vai reduzir o fator NF-κB, que é um fator de transcrição de genes ativado por inúmeras situações clínicas, tá? Que eu vou listar já para vocês. Mas o fator NF-κB ele transcreve genes inflamatórios e genes proliferativos. É considerado também o principal fator de radio e quimioresistência no câncer. Ou seja, o NF-κB, o tumor adora superexpressar ele, então nós temos que modular. Por isso que o DHA vai ter uma importância bem grande para os pacientes oncológicos. Então, ele vai reduzir esse fator de transcrição NF-κB, que transcreve genes completamente inflamatórios e proliferativos, e ele vai estimular um outro fator de transcrição de genes. Esses são efeitos nutrigenômicos. Ele vai estimular o fator NRF2. O NRF2 ele vai estimular genes antioxidantes, características anti-inflamatórias e destoxificantes. Então, um ponto importante dos ácidos graxos, tanto o EPA quanto o DHA, estimular o fator NRF2. Ele vai estimular também os PPARs, só que aqui no caso o PPAR-alfa, que faz
síntese e degradação, oxidação de triglicerídeos. Ele vai ajudar a diminuir a dislipidemia nos cães e gatos e também uma redução da esteatose hepática. Ele também faz modulação dos eicosanoides, então ele vai atuar tanto em COX quanto em LIPOX, modulando, trazendo características menos inflamatórias. Especialmente o DHA vai estimular as resolvinas, protectinas e maresinas. E elas são, o próprio nome diz, estão lá, essas ações, principalmente para tentar resolver o processo inflamatório crônico. Então, o DHA, ele tem, além da ação dos eicosanoides, é baixa dele, principalmente pelo EPA-DHA que ele tem, mas ele vai atuar principalmente através das resolvinas, das protectinas e maresinas na modulação do processo inflamatório. E ele vai ser um grande competidor pelo ácido araquidônico na membrana. Então, o ácido araquidônico está na membrana, aqui pronto para inflamar, o DHA entra aqui no local dele, e aí ele vai liberar, obviamente, COX e LIPOX com características menos inflamatórias, justamente por competir, por não deixar, ao invés de cortar ali a fosfolipase para trazer para dentro da célula uma gordura inflamatória, ela traz o DHA. E o DHA, nesse caso, vai estimular especialmente as resolvinas, protectinas e maresinas. E aí esse processo, ele faz uma resolução da inflamação. Essa é a principal ação. Então, o DHA, ele tem sim uma ação anti-inflamatória, por competir com o ácido araquidônico e estimular essas famosas resolvinas. O nome vem resolvina para resolver, para ajudar na modulação do processo inflamatório. Então, aqui são os principais mecanismos moleculares do DHA. Reduzir o NF-κB, que transfere citocinas inflamatórias, estimular o NF2, estimular o PPAR, trabalhar com os eicosanoides pela competição com o ácido araquidônico e estimular as resolvinas. São as principais ações que ele faz. Lembrar que o NF-κB ele está estimulado em toda situação inflamatória no corpo do paciente. Então, se o paciente tiver doença periodontal, ele vai ter NF-κB elevado. Se ele tiver uma disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da microbiota do intestino, ele vai estar com o NF-κB elevado. Se o paciente é obeso ou sobrepeso, ele vai estar com NF-κB elevado. Se o paciente ingere muitos compostos glicados, torrados, condimentados, ele também vai estar com o fator NF-κB aumentado. Se o paciente for diabético, tiver excesso de glicose, ele também vai estar com o fator NF-κB aumentado. E se o paciente tiver muito ácido araquidônico e pouco EPA e DHA na membrana da célula, ele também vai estar com o fator NF-κB aumentado. Então, todas as situações aqui, ele abre para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Aquele macaco que eu mostrei no início da minha apresentação, ele tem um fator NF-κB aumentado e uma queda em relação a esse fator NF2, que é antioxidante, ele estimula genes da longevidade. Em contrapartida, esse fator NF-κB, em excesso, ele encurta o telômero, ele acelera o processo de envelhecimento. Por isso que o DHA e o EPA, agora vocês estão entendendo, eles vão funcionar para praticamente todas as doenças com inúmeras ações clínicas. Então, aqui só para mostrar a utilização do EPA e do DHA, estimulando o NF2. Aí o NF2 vem, deita com a RNA polimerase e vai liberar as enzimas antioxidantes, ações detoxificantes e anti-inflamatórias. Então, é um mecanismo molecular de transcrição de genes, o efeito nutrigenômico que o DHA desempenha. Aqui, outras ações que o DHA vai fazer no corpo são realmente assim, impressionantes. Tanto o EPA, DHA, os ácidos graxos ômega 3, né? Então, eles vão competir aqui com o ácido araquidônico na membrana e eles vão estimular aqui esse PPAR-alfa. E o PPAR-alfa, ele faz a transcrição de genes, também é um fator de transcrição, olha só que interessante, então é um efeito nutrigenômico, que vai fazer com que ocorra uma maior oxidação das gorduras. Então, você pode utilizar um EPA-DHA para pacientes obesos, para pacientes com sobrepeso, para melhorar a qualidade mitocondrial desses pacientes, ativar o PPAR-alfa. O PPAR-alfa vocês devem ativar para todo animal que tem esteatose hepática, porque quando ativado esse fator, ele vai fazer principalmente uma maior oxidação, uma beta-oxidação dessa gordura, diminuindo os triglicerídeos. Por isso que esses ácidos graxos têm ações para dislipidemia em cães. Lembrando que a dislipidemia em cães é extremamente complicada.
ela ocasiona problemas severos no fígado, ela aumenta o risco de pancreatite, ela pode ocasionar epilepsias nos pacientes, ela acelera a disfunção cognitiva, problemas renais, porque todo o sangue não circula de uma maneira adequada, porque o sangue fica espesso. E esse sangue não circulando de uma maneira adequada, ele começa a levar mais uma hipóxia para o tecido. E o tecido trabalhando em hipóxia, ele vai trabalhar de maneira anaeróbica, gerando menos energia, menos ATP, maior formação de ácido lático, com uma série de alterações metabólicas. Então, aqui novamente, a ação do EPA e do DHA, eles atuam fazendo esses mecanismos moleculares, atuando aqui nos PPARs, que vão queimar mais a gordura, vai bloquear aqui o fator NF-κB, vai diminuir a expressão desse fator NF-κB, e é interessante que ele diminui também essas células estreladas. Células estreladas, elas ocorrem devido a um processo inflamatório crônico no tecido. Toda vez que você tem uma inflamação crônica, começa a ter ativação dessas células estreladas. E essas células estreladas, elas têm como uma característica interessante fazer fibrina, depósito de fibroses. E aí os tecidos começam a fibrosar pelo processo inflamatório. E tanto o EPA quanto o DHA, eles têm ações nessas células, reduzindo o processo inflamatório. Então, são vários mecanismos de ações, acho que vocês já estão ficando experts. Aqui você repara que ele tem uma ação diminuindo o fator NF-κB, por consequência, vai interferir em COX, ele vai estimular os PPARs alfas, fazendo principalmente a quebra dessa gordura, especialmente dos triglicerídeos. Ele vai competir aqui com ácido araquidônico na membrana e vai estimular também as resolvinas no decorrer do DHA para resolver o processo inflamatório, e através do EPA ele vai liberar os eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos com características menos inflamatórias. Falar um pouco das gorduras, nós temos praticamente 3 tipos de gordura. Os ácidos graxos, EPA, DHA, o ácido linoleico, que ele é também um ácido essencial para cães, que provém normalmente da linhaça, e o ácido linoleico, que vem de óleos vegetais, também são gorduras essenciais. Todos esses exemplos que eu mencionei, eles se enquadram em gorduras poliinsaturadas. As gorduras saturadas, nós temos várias, tá? E elas se caracterizam por não ter dupla ligação. Então, ela é bem mais estável, bem mais estabilizada, ela é muito pouco suscetível ao processo oxidativo. As gorduras saturadas, normalmente em temperatura ambiente, elas ficam parecendo uma manteiga, cera, né? Até a característica mais dura. Exemplos de gorduras saturadas. Nós temos os ácidos graxos de cadeia curta, o acético, o butírico e o propiônico. Nós temos também os triglicerídeos de cadeia média, caprílico, cáprico, láurico. E aí nós temos os triglicerídeos de cadeia longa, que normalmente são acima de 12 carbonos. E aí nós temos características mais inflamatórias desse tipo de gordura. Então, gordura saturada acima de 12 carbonos, elas normalmente estão ligadas a uma maior inflamação nos pacientes. Em contrapartida, nós temos as gorduras monoinsaturadas, que apresenta apenas uma dupla ligação. Aqui o maior exemplo desse é o ácido oleico, que é o ômega 9, que está presente principalmente no azeite de oliva. E nós temos as gorduras poliinsaturadas, que aí tem mais de uma dupla ligação. Aí entram os ácidos graxos ômega 3 e 6. Da família do ômega 3, nós vamos ter o ácido linolênico, o EPA e o DHA. Da família do ômega 6, nós vamos ter o ácido linoleico, o gama-linolênico, que também é chamado de GLA, que tem uma ação importante, e o ácido araquidônico, ok? Então, depois eu vou explicar melhor essa configuração, como é que fica, as divisões, né, entre a família do ômega 3 e 6, para todo mundo entender. Quem tem ação anti-inflamatória é o EPA, o DHA e o GLA, o GLA, que vem da família do ômega 6. Quem tem ação inflamatória? O ácido linoleico, um pouquinho, tá? E principalmente o ácido araquidônico. E as gorduras saturadas acima de 12 carbonos são também reconhecidas como aumentar o processo inflamatório nos pacientes. Então, os lipídios, eles ficam aqui posicionados na membrana, sempre assim, dessa seguinte forma: uma gordura saturada na posição 1
E na posição 2, uma gordura insaturada. Aqui, por exemplo, senta uma gordura saturada e aqui vai sentar um ômega 3 e um ômega 6. Aí pode vir um EPA, um DHA, um GLA, um ácido araquidônico, e eles vão competir com essa posição aqui na cadeira. Se nessa posição da insaturada tiver só ácido araquidônico, o que vai acontecer com esse paciente? Quando a fosfolipase vem para cortar essa gordura da membrana, ela vai jogar para dentro da célula apenas o ácido araquidônico. E aí vai gerar, obviamente, os eicosanoides e prostaglandinas, leucotrienos, completamente inflamatórios decorrentes do ácido araquidônico. Se o paciente já tem um quadro inflamatório, aí é muito importante você reduzir esse ácido araquidônico. Quando nós fazemos anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais, eles vão atuar exatamente aonde? No ácido araquidônico, inibindo a fosfolipase para cortar o ácido araquidônico. Então, os ômegas, EPA, o DHA, o próprio GLA, eles vão atuar da mesma maneira, por competição com o ácido araquidônico, só que sempre de uma maneira bem mais segura, por não inativar nenhum tipo de enzima do corpo. Então, aqui as gorduras, elas ficam posicionadas dessa forma, uma gordura saturada, uma insaturada, uma saturada, uma insaturada. Deixa eu só, tem alguém riscou aqui? Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Pronto, obrigado. Fechar aqui. Então, na posição da membrana, elas ficam posicionadas dessa forma. Uma gordura saturada na cadeira 1 e uma insaturada na cadeira 2. Aí vem uma saturada e uma insaturada e assim por diante. E tem essa fosfolipase, que é uma tesourinha, tá vendo? Que ela corta a gordura que está aqui na membrana. Se ela cortar e tiver um ácido araquidônico aqui, ela joga aqui para dentro da célula e vai gerar COX e LIPOX completamente inflamatórias. Se estiver um DHA aqui, ela vai cortar o DHA e vai estimular quem? As resolvinas, que vão ter aquelas características para modulação e resolução da inflamação. Se cortar e tiver um EPA aqui, ele vai liberar COX e LIPOX menos inflamatórios. Então, é dessa forma que os ômegas atuam, competindo com o ácido araquidônico na membrana. Então, as gorduras insaturadas, elas são divididas em monoinsaturadas, apenas uma dupla ligação. Aí um exemplo clássico, o azeite de oliva, e tem também muito na banha suína, uma gordura monoinsaturada, que é o ácido oleico, tá? Que é a principal gordura presente no azeite de oliva. E praticamente 50% da banha é a mesma gordura presente no azeite, que é o ácido oleico, ok? E as gorduras poliinsaturadas, elas têm mais de uma dupla ligação, e aí entram os ômegas 3 e 6. Lembrar que o ácido linoleico e o linolênico são gorduras essenciais que devem estar presentes na dieta. Então, se eu fizer, por exemplo, com o meu paciente, uma dieta para ele com gorduras insaturadas, eu vou ter que colocar nesse paciente o teor mínimo do ácido linoleico e também o mínimo do linolênico, tá? Eu preciso colocar isso de uma maneira porque são gorduras essenciais e não podem faltar para o meu paciente, tá? Então, é um erro que acontece muitas vezes, que nós não colocamos as gorduras na quantidade correta, principalmente para os veterinários que fazem prescrição de dietas caseiras. Eu vejo muitas reações, ou dietas, aliás, caseiras realizadas no mercado, que não garantem o mínimo do linolênico com o mínimo do linolênico. Então, isso é importante para você fazer uma dieta balanceada, você fornecer essas gorduras, para você ter a característica de uma modulação, porque elas são importantes para o processo da membrana, para a flexibilidade da membrana, importantes também para o sistema imunológico. Então, são gorduras que devem estar presentes na dieta, tanto de cães quanto de gatos. São gorduras essenciais para esses pacientes, ok? E vão ocupar aqui a posição 2 na membrana, sempre competindo entre si. E entre a família do ômega 3, nós temos, como eu falei para você, o EPA, o DHA. Da família do ômega 6, nós vamos ter o GLA e o ácido araquidônico. E o linoleico é um ômega 6 e o linolênico é um ômega 3. Para a gente finalizar, se vocês quiserem anotar, quem são os ômega 3? O ácido linolênico, essencial, ok? O EPA e o DHA. Pronto, ficou fácil. Já a família do ômega 6, eu tenho o linoleico, ok? O GLA também, que é o GLA,
que aí vai ter a característica anti-inflamatória, e eu vou ter o ácido araquidônico, esse sim é inflamatório, e se você tiver um processo inflamatório, você vai ter que diminuir ele nos pacientes, ok? Então, dessa forma, a gente consegue pontuar todas as gorduras insaturadas aqui para vocês de uma maneira bem legal. Então, as gorduras poliinsaturadas essenciais, tanto para cães quanto para gatos, são o ácido linolênico e o ácido linoleico. Lembrando que nos gatos eles também vão ter a necessidade do ácido araquidônico. Eu questiono isso, porque o gato ele não tem enzima delta-6 aturada, então ele não vai conseguir, através do linoleico e do linoleico, fazer o EPO, o DHA, e também não fazer o GLA e também não fazer o ácido araquidônico. E eu vejo que é um erro hoje, que é cometido nas dietas de felinos, que é só apenas suplementar o ácido araquidônico. E esquecem de suplementar um EPA, um DHA e o próprio GLA para os gatos. E dessa forma a gente conseguiria modular o processo inflamatório. Então eu vejo que muitas dietas para felinos hoje são, na verdade, dietas inflamatórias. Aí falam assim, o gato tudo inflama. É lógico, ele só tem ácido araquidônico na membrana. São pouquíssimas rações no mercado que fornecem o EPA, que fornecem o DHA e que podem fornecer também o GLA. Pouquíssimas, ok? Então, a maior parte das rações elas vão dar para o gato o linoleico e o ácido araquidônico. E aí vai faltar o EPA, vai faltar o DHA e vai faltar o GLA para esses felinos. E aí nós vamos perder completamente a modulação desse processo inflamatório. Tá? Então, aqui no posicionamento da cadeia de carbonos, então aqui eu tenho um grupo metil numa ponta da gordura, né? E aqui um grupo ácido, tá? Então, um grupo metil e um grupo ácido. Então, nesse conceito aqui, quando você sabe que é um ômega 3, é quando a primeira dupla ligação está localizada no terceiro carbono. Aí você sabe que é um ômega 3, ok? E aqui você repara que a primeira dupla ligação está localizada no sexto carbono. Então, aqui a gente tem o ômega 6, que aqui é o ácido linoleico, presente nos óleos vegetais. Esse aqui é o ácido linolênico, presente na linhaça. E aqui, se vocês repararem, a primeira dupla ligação está localizada no nono carbono. É o ômega 9, é o ácido oleico, uma gordura monoinsaturada que apresenta apenas uma dupla ligação. Então, olha que bacana como é que funciona a história. Para todo mundo entender agora como é que funciona o organismo. Você tem aqui a membrana da célula, que é uma membrana fosfolipídica, e as gorduras insaturadas, elas vão posicionar normalmente na posição 2, tá? Então, ela sentaria aqui saturada, aqui seria uma insaturada, aqui seria uma gordura saturada e aqui uma insaturada. Imagina que esse paciente na dieta está recebendo praticamente ácido araquidônico. Muito pouco EPA, muito pouco DHA, ele recebe aqui um pouquinho de GLA. Então, aqui vai impregnar quem nessa membrana na posição 2? Normalmente o ácido araquidônico está sendo recebido em grande quantidade. E aí, a fosfolipase, que é essa tesourinha, que ela que corta a gordura poliinsaturada e traz para dentro da célula, vai cortar praticamente o ácido araquidônico e vai dar origem a COX e LIPOX completamente inflamatórias. Se o paciente já tem inflamação, isso vai ser péssimo para ele, porque a gente tem que modular essa cascata inflamatória. Lembrar que o próprio ácido araquidônico ele estimula o fator NF-κB a transcrever citocinas inflamatórias. Então, vai aumentar prurido, vai aumentar a dor do paciente, etc, etc, etc. Então, uma gordura aqui lotada de ácido araquidônico, a fosfolipase vai cortar e vai fazer a produção dos eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos, totalmente inflamatórios. Então, qual que é a ideia? É você fornecer mais do EPA, o DHA, para vir aqui competir com o ácido araquidônico e tentar resolver e equilibrar esse processo inflamatório que, infelizmente, ocorre em muitos dos nossos pacientes. É por isso que o EPA e o DHA eles vão agir para grande parte das doenças, porque eles vão, no fundo, modular esse processo inflamatório. Então, olha só, eu coloquei aqui, dei uma alga para o paciente, e eu coloquei muita alga aqui para esse paciente, e aí, obviamente, houve o quê? Uma competição com o ácido araquidônico na membrana. E a fosfolipase vai cortar mais EPA, mais DHA, e vai dar origem a COX e LIPOX menos inflamatórias. É assim que funciona o processo. Então, aqui para a gente entender, a família aqui do ômega 3, ela é rica em óleo de linhaça.
O óleo de linhaça é rico no ácido linolênico, tem esse chapeuzinho aqui para ninguém esquecer. Aí ele sofre a ação da enzima delta-6 naturase, a cascata vai descendo para finalmente formar o EPA e o DHA. Lembrar que cães fazem a conversão do linolênico para o EPA e DHA de uma maneira muito precária. E os gatos, eles não têm a enzima delta-6 naturase, ou seja, praticamente zero. Então, a conversão do linolênico para EPA e DHA, ela é praticamente zero. Então, o linolênico ele não vai ter uma ação, vai ser um grande precursor de EPA e DHA nos nossos pacientes. Não vai, tá? Porque o cão e o gato, eles não têm essa enzima que é a delta-6 naturase para fazer essa conversão. Mas não podemos esquecer que o linolênico é uma gordura essencial e ela não pode faltar nas dietas, ok? E a relação desse linolênico com o linoleico, ela é importante para propiciar uma maior flexibilidade dessa membrana e principalmente interferir no que nós chamamos de nutrição celular através de sua membrana. Então, essas duas gorduras, o linolênico e o linoleico, que está aqui na família do ômega 6, não podem faltar na dieta. Então, uma dieta balanceada, ela tem que fornecer o mínimo do linolênico e o mínimo do linoleico. Se você entrar com EPA e DHA, você vai fazer o seguinte, você vai tentar modular o processo inflamatório, você vai ajudar na inflamação. Então, são mecanismos e estratégias diferentes. E aqui nós temos a família do ômega 6. A família do ômega 6 é rica no ácido linoleico, presente principalmente nos óleos vegetais. Aí tem um processo que é a extração desses óleos. Se esse óleo for extraído com alta temperatura, alta pressão, esse linoleico ele fica com um pouco de defeito, porque ele gera uma certa transificação dele. Tá? E aí que a delta-6 naturase não vai funcionar mesmo, não vai reconhecer ele. Então, teoricamente, o linoleico viraria o GLA, mas a gente sabe que a delta-6 naturase, tanto em cães quanto em gatos, ela funciona muito mal. E aí nós temos a cascata descendo, e aí finalmente a formação do ácido araquidônico. Lembrar que o ácido araquidônico, de onde que ele vai, por que que ele impregna as células, principalmente de cães e gatos? Porque as fontes, as gorduras animais, elas têm uma ótima concentração, bem maior do ácido araquidônico do que outras gorduras. Então, o ácido araquidônico ele vai começar a competir. E, além disso, nos felinos, esse ácido araquidônico é suplementado. Ele é adicionado nas rações, porque o ácido araquidônico é uma gordura essencial, porque o gato não tem essa delta-6 saturada, não consegue converter nada do linoleico para ácido araquidônico. Só que ele também não converte o GLA e ele não vai converter o EPA e o DHA. Por isso que eu questiono, por que dá só o ácido araquidônico para o gato? Aí depois vão reclamar que ele vai inflamar, é óbvio que ele vai. Isso está errado, gente. Não está certo. Não adianta suplementar mais o ácido araquidônico se não tiver um EPA ou DHA lá equilibrando na membrana desse felino. Portanto, gatos, eles respondem muito bem com a suplementação dos ácidos graxos EPA, DHA e também do GLA, ok? Então, aí vocês vão ter um equilíbrio maior desse processo inflamatório. Então, aqui você tem o GLA, vai dar origem a ceramidas, prostaglandinas anti-inflamatórias. Lembrar que o GLA vem do óleo de borracha, o EPA do óleo de peixe e o DHA do óleo de peixe. Só que em suplementos com algas, eles vão fornecer normalmente mais DHA do que EPA. E aí vai ter vantagens em algumas estratégias, especialmente para neuroproteção, disfunção cognitiva e câncer, ok? E tem outros artigos mostrando também que as ações do DHA elas são muito importantes para a resolução do processo inflamatório. Tá? Então, ele vai resolver, ele vai ser um grande competidor com o ácido araquidônico e vai estimular aquelas famosas resolvinas, protectinas, que vão modular o processo da inflamação. Estão lá para resolver esse processo inflamatório. Então, gorduras extremamente importantes quando nós temos um paciente inflamado. Lembrar que quando você sabe que o paciente está inflamado, com todas aquelas características que eu já mencionei, ou se ele tem algum tipo de doença crônico-degenerativa, porque toda doença crônico-degenerativa, ela começa com um processo inflamatório, com um desequilíbrio, principalmente desses ácidos graxos, de citocinas, da balança imunológica. Então, o equilíbrio e a suplementação desses ácidos graxos passa a ser, eu diria, até essencial para que todo veterinário realize com seus pacientes. Eu recomendo a suplementação desses ácidos graxos para grande parte dos pacientes,
principalmente para tentar modular essas condições que nós temos no processo inflamatório instalado. Aqui um pouco mais dessa mesma cascata, eu vou falar de novo, é o mesmo slide da versão anterior, só para repetir aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o ácido alfa-linolênico, tá? Que é o chapeuzinho aqui, que é o ômega 3. Aí ele sofre ação para virar o EPA e virar o DHA. Okay? Através do EPA, você vai fazer as ações anti-inflamatórias, atuando em ciclooxigenase e lipoxigenase, e através do DHA, você vai estimular as famosas resolvinas para tentar resolver o processo inflamatório. Já a família do ômega 6 é o ácido linoleico, presente principalmente nos óleos vegetais. Trigo, milho, são todos óleos que têm uma grande quantidade desse ácido graxo. Então, milho, óleo de milho, girassol é um dos mais efetivos na concentração desse ácido. E aqui nós temos o ácido linolênico. As principais fontes são principalmente a linhaça e a chia. Então, a chia e a linhaça são as principais fontes do ácido linolênico, tá? Isso nos óleos vegetais. E no linoleico você vai ter principalmente o milho, o girassol, tá? O óleo de soja, como um dos principais fatores ricos nesse ácido linoleico. Eles vão sofrer a cascata. Lembrar que o GLA ele tem uma ação anti-inflamatória bem potente através da prostaglandina E1 e vai virar depois, posteriormente, o ácido araquidônico. Lembrar que o ácido araquidônico ele já vem em grande quantidade na dieta, porque ele está presente nas gorduras e também, às vezes, suplementado nas dietas de gatos. E aí você vai gerar uma maior tendência a processos inflamatórios. Então, aqui a gente fornece o EPA, o DHA, para competir com o ácido araquidônico na membrana para tentar diminuir essa cascata, esse processo inflamatório. Então, nós vamos ter uma ação similar aos anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, mas demora mais, cerca de 2 meses, para ter o máximo da ação, para equilibrar na membrana. E eles são mais seguros, porque eles não inibem determinadas enzimas. Okay? Novamente, o mesmo slide para todo mundo não esquecer. Gordura essencial para o cão, ácido linoleico e o alfa-linolênico. Aqui você mudou a cascata de lado só para dar um curto no cérebro. Então, aqui a família do ômega 6 está desse lado e a família do ômega 3 está desse. Então, aqui nós temos o ácido linoleico, ele vira o EPA e vira o DHA. Lembra que o DHA vai resolver quem? Neuroprotectinas, resolvinas, que vão tentar estabilizar a membrana. E ele vai competir em grande parte pela membrana com o ácido araquidônico. Então, o DHA é um grande competidor para diminuir o ácido araquidônico na membrana. E aqui nós temos o EPA, que vai dar origem aos eicosanoides e prostaglandinas derivadas dele, que tem uma característica menos inflamatória. Aqui já a família do ômega 6 é rico em linoleico, aí ele vai se transformar em GLA, principalmente quando esse óleo é extraído a frio, com um processo com obtenção de gordura, entre aspas, como se fosse um óleo mais virgem, né? Não fazer aquele alta pressão, alta temperatura, porque infelizmente acaba gerando um pouco como se fosse uma gordura mais trans. E aí o corpo não reconhece esse diomo-gama-linolênico como um elemento. Então, ele não consegue fazer essa conversão, na verdade, do linoleico para o diomo-gama-linolênico. Ele tem essa dificuldade, especialmente quando esse óleo é extraído com grande temperatura e pressão. E nessa família do linoleico aqui, ele é uma gordura essencial, não pode faltar. Ele vai fornecer energia, vai ser parte da membrana da célula. E ele vai liberar depois o GLA, e o GLA vai ter essas características completamente anti-inflamatórias, depois gera o ácido araquidônico e vai gerar os eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos completamente anti-inflamatórios. Lembrar que o DHA é um grande competidor na membrana pelo ácido araquidônico, por isso que ele tem uma grande ação na modulação do processo inflamatório. Então, aqui a cascata, se derivar do ácido araquidônico, vai gerar mais inflamação e vai gerar essa inflamação crônica, que é o que a gente não quer, que está na base de grande parte das doenças crônico-degenerativas. E aqui a família do ômega 3, fazendo a resolução do processo inflamatório e equilibrando de uma maneira melhor os pacientes. Repara que o DHA ele é bem importante, estimulando principalmente essas resolvinas e maresinas. Aqui é um detalhe interessante, como eles atuam, eles vão modular então o processo inflamatório, eles vão atuar em macrófagos, eles vão ter uma ação parecida com os anti-inflamatórios
e modulando principalmente a cascata da inflamação por competição com o ácido araquidônico. Tá? Lembrar aqui, por exemplo, que o ácido araquidônico aumenta a estimulação de tromboxanos, resultando no maior risco de desenvolvimento de trombos, e os ácidos graxos, tanto o EPA quanto o DHA, eles diminuem a formação do tromboxano A2. Então, a única contraindicação que eu vejo de vocês utilizarem ácidos graxos EPA e DHA é em pacientes que têm plaqueta abaixo de 50 mil. Tá? Abaixo de 50 mil plaquetas, aí corre o risco de vocês aumentarem o risco de hemorragia, porque o sangue fica mais fino. Aqueles animais que já têm uma plaqueta alta, normalmente relacionada a processos inflamatórios, nesse caso é bem interessante a utilização desses ácidos graxos EPA e DHA para modular esse processo. Tá? Então, aqui algumas ações dos ácidos graxos. Se for para o lado vermelho aqui, do ácido araquidônico, vai gerar inflamação. Repara que as gorduras saturadas, elas também vão ativar aqui os toll-likes da célula, resultando na formação do NF-κB, gerando inflamação. Já os ácidos graxos EPA e DHA, eles entram aqui, estimulam os mecanismos de membrana, liberando especialmente as respostas mais anti-inflamatórias. Lembrar que o DHA também estimula as resolvinas, que vão também competir e vão ajudar a resolver o processo inflamatório. Aqui você tem esse trabalho com a microalga, que é muito interessante, que ela é rica em DHA, e esse trabalho foi feito em cães especificamente, onde ele melhorou principalmente o processo oxidativo no animal, melhorou a característica da inflamação e teve uma melhora dentro da imunidade, mostrando o benefício da utilização dessas algas, que eu acho muito interessante, ricas especialmente em DHA. Seria como se fosse um ômega 3 vegano, ok? Esses ômegas extraídos de alga, eles têm uma característica, um teor superior de DHA, tá? Então, tem várias formas de vocês administrarem esse produto, e é interessante nas dietas caseiras. Essa própria alga, ela tem uma ação também para redução de gengivite em cães, então é bem legal você colocar, porque é um pó, né? Ela vai como um pó, então não tem aquele trabalho do tutor ficar curando cápsulas, que muitas vezes ele tem uma certa complicação. Isso pode ser adicionado na ração diretamente do paciente ou sobre a comida, caso o veterinário prescreva uma dieta caseira, vai ter resultados bem interessantes na modulação do processo inflamatório, na imunidade desses pacientes. Aqui nós temos esse efeito da microalga também, com o DHA, melhorando a gengivite dos pacientes. Tá? Então, ela tem essa ação anti-inflamatória própria e ela ajuda também a tirar um pouco a presença desse biofilme presente. Então, a utilização dessas algas para pacientes que têm gengivite, fez a limpeza, você quer melhorar a qualidade bucal, você pode usar algumas estratégias relacionadas para você diminuir a formação do tártaro. Então, tem várias algas que têm essa ação para redução do tártaro. Por exemplo, temos a alga marrom, que é rica em fuicodan, ela vai ter também essa ação interessante para a modulação e redução do tártaro nos pacientes. A própria quitosana, que é a glicosamina extraída do camarão, também vai ter uma ação interessante na modulação da placa bacteriana. E o próprio DHA extraído da alga vai ter também esse processo na redução dessa gengivite. Sempre recomendo a utilização tanto de EPA e DHA para qualquer tipo de doença autoimune ou condição inflamatória. O paciente tem doença autoimune, faça os ácidos graxos EPA e DHA. Você vai ter um efeito sinérgico nesses animais, vai melhorar a qualidade de vida deles. Tá? E ele pode, principalmente, ter uma ação para modular, para reduzir esse processo inflamatório. Então, sempre que tiver uma doença autoimune, pensa em utilizar os ácidos graxos, tanto o EPA quanto o DHA. Os dois são muito importantes. Lembrar que o DHA ele vai atuar principalmente mais nas resolvinas. Então, vai ter uma característica anti-inflamatória e vai proporcionar uma maior resolução desses processos inflamatórios. Outra condição que eu recomendo vocês utilizarem os ácidos graxos EPA, DHA, são para processos de alterações pulmonares, bronquites, bronquiolites, que são presentes em grande parte, especialmente nos cães obesos, isso é muito comum, e em gatos, com gatos felinos com asma. Tá? Então, você vai ajudar a reduzir as crises asmáticas nos felinos.
Lembrar que na asma você tem uma superativação da 5-lipoxigenase, que o próprio ômega diminui, e tem um nutracêutico que é bem legal para vocês diminuírem, que vocês podem fazer também a prescrição, que é a Boswellia serrata, que é um grande inibidor da 5-lipoxigenase. O próprio magnésio ele também vai ter uma ação para resolver, para diminuir essa broncoconstricção presente na asma. Tá? Inclusive, inalação com o magnésio é muito interessante fazer. Sabe aquela inalação? Não faça a inalação com fluimucil, com inacetilcisteína para gato, você pode ter o tiro saindo pela culatra. Faça com o magnésio. O magnésio é um grande vasodilatador. Ele vai fazer o quê? Uma broncodilatação no paciente muito efetiva se vocês utilizarem o magnésio quando vocês fazerem a nebulização nos animais, principalmente felinos com crise asmática. E a Boswellia serrata, associada aos ácidos graxos e PDHA, vão ter um resultado positivo também para o controle dessas crises. Pode fazer também a acetilcisteína oral para esses pacientes. Lembrando que a acetilcisteína também vai ter uma ação para asma. Não recomendo na forma inalada, tá? Podendo ser administrada de maneira oral. Aqui você tem, então, as ações dos ácidos graxos, tanto EPA e DHA, como proteção, principalmente do endotélio pulmonar, né, do epitélio pulmonar, competindo aqui principalmente com o ácido araquidônico. Lembrar que quem compete mesmo na membrana com o DHA, que é o grande, que consegue brigar de frente com o ácido araquidônico, é o DHA. Ele consegue tirar uma maior quantidade de ácido araquidônico da membrana, mais do que o EPA. Por isso que o DHA é importante, principalmente para você ajudar a resolver uma inflamação mais rápido. Por isso que ele vai estimular essas resolvinas, as protectinas, as maresinas, que vem principalmente do DHA, ok? Ele é um grande competidor com o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai gerar, obviamente, as características inflamatórias. Então, o paciente com asma, se ele tiver mais ácido araquidônico, ele vai tender a fazer mais quem? O leucotrienos inflamatórios, a 5-lipoxigenase, derivada do ácido araquidônico. Então, a chance desse paciente ter uma broncoconstricção, processo inflamatório pulmonar é muito maior. Então, a utilização do EPA e do DHA vai trazer benefícios para esses pacientes. Aqui nós temos muitos artigos e eu recomendo que vocês façam a utilização desses ácidos graxos para animais com problemas articulares e também para melhorar a qualidade muscular, aquela sarcopenia presente nos pacientes idosos. Então, a utilização de EPA e DHA traz esses benefícios. Quais são as ações moleculares desses ácidos graxos na modulação da articulação? Primeiro, eles diminuem as metaloproteinases de matriz. As metaloproteinases de matriz, gente, são como Pac-Mans. Elas funcionam como Pac-Mans comendo a estrutura de colágeno no corpo. Então, os ácidos graxos EPA e DHA, eles vêm e modulam essas metaloproteinases de matriz, diminuem a liberação dessas metaloproteinases pelo condrócito. O condrócito é uma célula meio estranha, né? Ele é temperamental, porque o mesmo condrócito que produz o proteoglicano, produzindo toda aquela matriz da cartilagem, é o mesmo condrócito que pode destruir esse proteoglicano. O condrócito ele vai destruir o proteoglicano quando, infelizmente, nós temos presença do processo inflamatório e oxidativo. Aí, o condrócito é convertido para o lado do mal. E ele, no lado do mal, ele libera essas metaloproteinases de matriz, que são Pac-Mans que comem as estruturas de colágeno. Outra ação dos ácidos graxos na redução do processo inflamatório articular, portanto, vai diminuir a produção de metaloproteinases de matriz. Tem um artigo bem interessante que os ácidos graxos associados com antioxidantes, eles propiciaram o aumento do telômero das células da articulação, ou seja, retardou a evolução da doença osteoarticular. O que é relatado pelos tutores quando é feita a utilização desses ácidos graxos? Uma melhora na mobilidade, aquele animal que demorava para levantar, ele levanta mais rápido, e ele tem uma melhora do aprumo, isso verificada em estudos de prova de esteira, que faz a demarcação do passo do animal. Então, quando eles são suplementados com esses ácidos graxos, eles fazem uma distribuição do peso e mecânica melhor do que pacientes não suplementados. Tá? Então, aqui nós temos esse trabalho com o óleo de peixe, aqui, reduzindo as metaloproteinases de matriz, ou seja, diminuiu os Pac-Mans. Tanto o EPA quanto o DHA tem essa capacidade de modulação das metaloproteinases de matriz. Aqui nós temos um outro artigo também com a utilização dos ácidos graxos EPA e DHA para cães com osteoartrite, trazendo resultados positivos. Grande vantagem, eles competem com ácido araquidônico na membrana.
Então, o DHA ele não deixa de ser super importante para a articulação. Tá? Eu vejo um resultado muito bom também com suplementos de algas para articulação, porque ele tira logo o ácido araquidônico, ele consegue competir com maior força em relação ao ácido araquidônico nessa substituição. E aí traz resultados positivos para cães com osteoartrite. Aqui nós também não podemos esquecer que o envelhecimento do cão está diretamente relacionado ao seu score corporal. E a utilização dos ácidos graxos EPA e DHA melhoram a qualidade muscular do paciente, reduz a caquexia e sarcopenia deles. Eles estimulam fatores mitocondriais e melhoram e resolvem essas citocinas inflamatórias. A presença de citocinas degrada as mitocôndrias, propiciando uma disfunção mitocondrial e uma dificuldade na síntese das proteínas. Você não tem como manutenção muscular se ocorrer disfunção das mitocôndrias. Então, o EPA, DHA, eles são importantes para melhorar o processo inflamatório e trazer uma vida extra para essas mitocôndrias funcionarem melhor. Então, a disfunção diminui e aí, por consequência, melhora a qualidade muscular nos pacientes. Então, a utilização aqui desses ácidos graxos, especialmente o EPA e o DHA, contribuiu para esses pacientes para a manutenção da massa muscular em animais com doença renal crônica. Lembrando que os pacientes com doença renal crônica, eles têm essa perda, tá? Bem mais rápida de sarcopenia, caquexia, e os ácidos graxos diminuíram nessa perda. Aqui esse trabalho feito com antioxidantes e fatores mitocondriais associados aos ácidos graxos EPA e DHA, onde essa associação sinérgica diminuiu, aliás, aumentou o tamanho do telômero da célula articular, comprovando um retardo na evolução dessa doença crônico-degenerativa que, infelizmente, leva a grande parte dos pacientes a uma perda da qualidade de vida, a uma morbidade e mortalidade elevada. Se vocês repararem na clínica, a quantidade de animais que são eutanasiados ou que o tutor quer vir fazer por uma eutanásia em animais que não conseguem andar, que não conseguem se locomover, porque eles perderam o músculo, eles entraram em caquexia e aquela articulação, ela começa a doer, ela começa a ficar instável pela falta da perda de músculo. Então, não é só cuidar da articulação, você tem que cuidar também da condição muscular. E aí, esses ácidos graxos, eles melhoram a condição muscular e também, como são comprovados aqui pelos artigos que eu mencionei, uma melhora do processo inflamatório e esse artigo impressionante que aumentou o telômero da articulação. Se aumentou o telômero, retardou o envelhecimento articular, ou seja, os pacientes vão viver mais com essa suplementação. Aqui esse outro trabalho também, mostrando que o envelhecimento em cães está associado a essa atrofia muscular e que a utilização, obviamente, dos ácidos graxos EPA e DHA vão trazer benefícios para esses pacientes. Aqui esse estudo feito em labradores, eu sempre coloco esse estudo nas minhas apresentações, que labradores com obeso ou sobrepeso, eles vivem em média 3 anos a menos. E se eles tiverem o score corporal ideal, eles vão viver em média 3 anos a mais. E se tiverem músculos, vão viver ainda 2 anos a mais. Então, olha a importância da manutenção da qualidade muscular. E para manter músculo, precisa das mitocôndrias funcionando adequadamente. Esses ácidos graxos, além deles modularem o processo da inflamação, eles também atuam como determinados cofatores de mitocôndrias, atuando em mecanismos moleculares, melhorando toda a dinâmica e obtenção energética da célula. Então, aqui, olha que interessante. Eu forneço aminoácidos, forneço especialmente um aminoácido que é a leucina. Isso vai estimular um fator de transcrição de genes que é o mTOR. O mTOR vai fazer maior síntese de proteína, diminuindo a perda de massa muscular. Mas não tão importante vem a utilização do EPA e DHA, porque ele vai também aumentar a síntese dos ribossomos, aumentar a biogênese dos ribossomos, vai melhorar a qualidade da mitocôndria, como eu mencionei para vocês, e automaticamente essa maquinária celular vai funcionar melhor. E aí vai estimular uma maior síntese de proteínas. Paralelamente a isso, o EPA e o DHA diminui o fator NF-κB, e aí vai diminuir a transcrição de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, quando ativadas, elas fazem com que o animal perca músculo. Então, você tem, na verdade, o inflammaging, que é a inflamação do cão idoso, associada com essa perda de massa muscular.
E aqui, tanto os ácidos graxos EPA e DHA, eles competem diminuindo a formação do fator NF-κB. Lembrar que o DHA vai estimular as resolvinas, protectinas e maresinas e vão reduzir também o processo inflamatório. Então, uma ação bem interessante, por isso que eles vão ajudar e vão contribuir para a manutenção muscular, reduzindo a caquexia. Se tiverem um paciente cardíaco, se tiverem um paciente renal, toda aquela caquexia presente em paciente com câncer, então esses ácidos graxos vão reduzir esse processo dessa caquexia e sarcopenia presentes. Aqui nós temos alguns artigos comprovando a utilização para câncer, e aí é principalmente o DHA, ok? É mais DHA no suplemento do que EPA. Tá? Mais DHA, o que o DHA faz? Ele faz um aumento absurdo da apoptose da célula neoplásica. Então, qual a ação molecular do DHA no câncer? Ele vai aumentar os fatores apoptóticos, ele vai reduzir proliferação celular, todas as ciclinas, as fases de mitose, replicação celular são inibidas por DHA. Ele promove uma disfunção da mitocôndria específica da célula tumoral. E aí essa célula tumoral, sem as mitocôndrias, ela não consegue trabalhar direito, por isso que ela potencializa a apoptose. E também tem estudos que melhoram a eficácia das quimioterapias utilizadas, ou seja, tanto na veterinária quanto na medicina humana, trazendo esses benefícios, especialmente a utilização de DHA para câncer. Então, aqui você vê esse trabalho de DHA diminuindo a progressão e o ciclo celular maligno em câncer. Tá? Então, o DHA ele retarda a proliferação celular maligna. Bem interessante para ser utilizado. E aqui você tem todos os artigos, todos com DHA, mostrando diversos tipos de câncer e quais são os mecanismos moleculares que eles atuam, principalmente para a diminuição do processo de proliferação. Então, ele vai ativar os genes de apoptose e ele vai reduzir de maneira molecular o processo de proliferação dessas células malignas. Então, ele vai atuar principalmente na proliferação dessas células, em leucemia, câncer coloretal, tumores de mama, muitos trabalhos com tumores de mama, tumores gástricos, inclusive melanoma, tumores hepáticos, de pâncreas. Então, tem muitos artigos. Tinha pelo menos mais umas 3 folhas com esses slides, né, com artigos científicos desse artigo aqui, tá? Então, vocês entram nesse artigo, vocês desbloqueiam ele, e aí vocês vão ter uma enormidade de trabalhos mostrando a eficácia do DHA, especificamente para a redução da proliferação das células malignas. Então, a utilização desse ácido graxo, do EPA e do DHA, especialmente o DHA, ele diminui o NF-κB, o tumor ama o NF-κB, tá? Ele vai ter uma ação também, principalmente na redução do stage, que é outra via proliferativa tumoral. Ele faz também uma ação interessante de diminuir aqui um pouco a enzima glutationa da célula tumoral. E aí, ele diminuindo a glutationa, essa célula perde o escudo protetor. Então, ele tem essa ação de redução da glutationa da célula tumoral e diminuição de uma forma geral do processo inflamatório, estimulando principalmente a apoptose da célula neoplásica. Aqui, só para fazer uma ideia, em câncer de cérebro, a utilização desses ácidos graxos, eles fazem uma série de mecanismos que vão diminuir a proliferação, reduzir a inflamação, aumentar a apoptose, diminuir a angiogênese e reduzir o risco de metástase. Agora, se do outro lado tiver muito ácido araquidônico, ele que ganha, que faz a fama, tá, do processo, é ele que vai fazer, na verdade, a ação inflamatória cerebral. Aí você vai ter mais inflamação, mais proliferação, uma redução da apoptose, principalmente com ácido araquidônico, angiogênese e maior risco de metástase. Ok? Então, tomem cuidado com isso. Aqui um outro trabalho mostrando a comparação, né, de um estudo feito em pacientes que iam tomar apenas a quimioterapia e animais que tomaram, pessoas, nesse caso, esse trabalho feito em seres humanos, que utilizaram DHA mais a quimioterapia para tumores de mama. E mostrou o seguinte, que esses pacientes que fizeram a suplementação com DHA
tiveram uma melhora em todos os parâmetros clínicos analisados. Então, foi recomendado, o estudo recomenda a utilização de DHA para pacientes com câncer. Aqui as ações interessantes para câncer, principalmente dos ácidos graxos ômega 3. Então, eles vão diminuir o quê? Principalmente os eicosanóides do ácido araquidônico, que são proliferativos. Eles vão atuar sobre o estresse oxidativo. Eles podem aumentar o estresse oxidativo nas células neoplásicas, por incrível que pareça. Eles vão ter ações específicas. Eles vão regular esse sistema da glutationa, vão diminuir principalmente essa ação da glutationa na célula neoplásica e aumentar a glutationa na célula normal. É interessante esse benefício que ele faz de maneira seletiva. Diminui também os fatores proliferativos e aumenta os fatores de apoptose. Então, são realmente nutrientes que devem ser fornecidos para pacientes com câncer. E aqui a relação entre eles, você otimizar os níveis de ômega 3, especialmente do EPA e DHA, você vai ter inúmeras ações benéficas atuando todos em mecanismos nutrigenômicos, tá? Não vou chatear vocês a respeito disso, mas, por exemplo, você diminui a capacidade dessa célula captar glicose, que o tumor ele ama a glicose, então ele diminui a capacidade, você aumenta o teor de EPA e DHA. Ele vai diminuir o NF-κB, o STAT, vai cair interleucina 6, que são realmente relacionados à promoção, à inflamação. Ele vai diminuir os fatores de metástase, vai diminuir fatores de angiogênese, vai reduzir a proliferação. Então, são vários mecanismos interessantes. E ele vai estimular também os fatores de apoptose da célula tumoral. Ou seja, sempre interessante utilizar esses ácidos graxos para cães com câncer. Aqui, novamente, o DHA trabalhando, equilibrando, fazendo uma disfunção da mitocôndria específica da célula neoplásica. Ele vai promover toda uma parada no ciclo proliferativo, reduzindo a apoptose e benefícios espetaculares para animais com câncer, segundo esses estudos. Okay? Então, mais um artigo mostrando aqui a ação do DHA, trazendo resultados positivos para pacientes com câncer. E aqui a microalga, especialmente as algas ricas em DHA, esse trabalho mostrando os benefícios para o tratamento do câncer com a alga, tá? Porque essa alga ela tem inúmeras substâncias, elas vão melhorar as ações da quimioterapia, tanto sozinhas quanto isoladas, trazendo resultados positivos, aumentando principalmente a apoptose dessas células, tá? Principalmente das células neoplásicas. Ela vai conter polissacarídeos, não é só o DHA que essas algas têm. Por isso que eu sou bem fã da utilização dessas algas, especialmente quando nós temos pacientes com câncer. Então, aqui o trabalho mostrando as ações da microalga, diminuindo a angiogênese, diminuindo a invasão, aumentando a apoptose, reduzindo a proliferação, ou seja, trazendo resultados bem interessantes para os pacientes com câncer. Então, aqui nós temos esse trabalho específico em cães com tumores de mama, carcinoma mamário, e suplementados com uma dieta com aqui o óleo de peixe, que é rico em EPA, e trouxe resultados, parâmetros nos valores clínicos e metabólicos avaliados, ok? Então, trouxe resultados positivos esse estudo com essa utilização. Por quê? O que reflete? Quanto maior os triglicerídeos em uma cadela com carcinoma mamário, pior é o prognóstico dela, ok? Então, uma cadela obesa que tem triglicerídeo alto, o prognóstico para tumor de mama é pior, a agressividade desse tumor é muito maior. E como você utiliza esses ácidos graxos, eles interferem aumentando o PPAR-alfa, queimando principalmente esses triglicerídeos. Então, essa capacidade de queimar os triglicerídeos traz um resultado positivo para esses pacientes com câncer. Outras ações que vocês podem utilizar, o EPA e o DHA, é para a obesidade e as famosas dislipidemias. Então, ela vai proporcionar uma melhor redução da resistência insulínica. Para aqueles pacientes que têm insulina alta, a insulina começa a cair. Ele modula o processo inflamatório, estimula esses fatores dos peroxisomos alfa, que fazem a oxidação de gordura, faz uma estimulação das mitocôndrias
Porque para perder peso, a gente tem que ter mitocôndria para fazer a beta-oxidação. Vai reduzir os fatores inflamatórios e vai estimular os fatores anti-inflamatórios, antioxidantes e desintoxicantes. Então, vai trazer muitos benefícios para animais obesos e com dislipidemia. Se tiver algum clínico assistindo a minha apresentação agora, por favor, gente, tome muito cuidado com triglicérides em cães. Faça de rotina, principalmente para os animais que são obesos, com sobrepeso, os exames de lipemia. Lembrando que a lipemia em cães ela pode ser primária ou secundária. E tem uma terceira, que é o paciente que tem ali a primária e a secundária juntas. Então, você imagina, por exemplo, a lipemia primária, ela pode ocorrer em Maltese, especialmente em Schnauzer. Vem um Schnauzer na clínica, normal, magrinho, e ele tem um triglicerídeo já de 800. Aí imagina esse Schnauzer ficando obeso. Aí ele vai ter mais fator para ter uma lipemia. Essa lipemia vai para 2.000, 2.500. E aí essa dislipidemia, ela ocasiona epilepsias, convulsões, hipóxia nos tecidos, problemas extremamente severos no fígado, tá? Porque essa vai fazer gordura hepática, vai fazer fibrose, vai aumentar o risco de carcinoma hepático, que vem crescendo muito. Vai também ocasionar problemas oftálmicos, maior risco de pancreatite. Cuidado com lipemia em cães, ok? Então, trate as dislipidemias nos pacientes. Existem várias formas e estratégias para tratar e a utilização do EPA-DHA é importante também nesses pacientes. Então, aqui para vocês entenderem o mecanismo de ação, tanto o EPA quanto o DHA, eles diminuem o processo inflamatório, eles vão ativar genes que queimam essa gordura, então ele vai reduzir essa gordura visceral e também subcutânea. Então, ele vai aumentar principalmente esse efeito na redução, esse artigo comprovado em homens e mulheres, ok? Então, diminuiu a gordura, principalmente gordura visceral, a suplementação de EPA-DHA, principalmente por essas ações nutrigenômicas, estimulando esses mecanismos de oxidação de gordura. Então, o EPA e o DHA, eles modulam o processo inflamatório. Lembrar que a obesidade ela está relacionada com uma inflamação. Então, quanto mais obeso o paciente, mais inflamação ele tem. Mais inflamação, maior lesão na mitocôndria, maior dificuldade para oxidar essa gordura. Portanto, eu tenho que diminuir o processo inflamatório, eu tenho que fazer uma restrição calórica, eu preciso melhorar principalmente essas mitocôndrias para que o meu paciente melhore, para que ele comece a queimar essas gorduras e traga resultados positivos para eles. Então, aqui nós temos aqui a membrana, o EPA-DHA, trazendo uma redução do processo inflamatório, estimulando determinados fatores, modulando o fator NF-κB e melhorando o estímulo da insulina. Ou seja, vai ter que produzir menos insulina, ela vai funcionar melhor e vai reduzir, obviamente, a lipogênese ocasionada por esse hormônio. Lembrar também da utilização de EPA-DHA para esteatose hepática. Realmente, eles trazem benefícios moleculares, diminuindo toda a formação de gordura hepática. Então, tem um paciente com esteatose, é interessante utilizar o EPA-DHA. Óbvio, você vai ter que fazer uma mudança dietética, não é só ele que vai fazer um milagre. Então, uma mudança dietética associada a um incremento desses ácidos graxos. Ele vai reduzir a resistência insulínica, que é, na verdade, o grande vilão do fígado gordo. Esse fígado gordo, ele fica como substrato oxidativo, gerando mais inflamação, mais oxidação, destruição das células do hepatócito, levando a um processo inflamatório crônico, desenvolvimento das células de Kupffer virando estreladas, depósito de fibrina, que vai evoluir ou para cirrose ou para um câncer hepático. Tá? São os dois caminhos, se nós não intervirmos. Então, eles vão ajudar nessa resistência insulínica, vão modular o processo inflamatório, vai ativar o PPAR-alfa, que é fundamental para a redução da gordura hepática. Estimula a mitocôndria, modula o NF-κB e estimula o NF2 hepático, fazendo uma melhora da detoxificação, ação antioxidante e anti-inflamatória. E diminui o fator inflamatório NF-κB. Ou seja, só benefícios nessa utilização e uma melhora principalmente na sinalização e utilização da insulina, tanto na parte do intestino quanto do pâncreas e sua correlação com o fígado. Então, aqui é o slide, só para de uma forma maior, para vocês terem e observarem melhor as ações dos ácidos graxos EPA-DHA, principalmente na redução da gordura hepática. Aqui, novamente, os trabalhos mostrando
em relação à utilização de EPDH, modulando o NF-κB no tecido adiposo, através da estimulação do PPAR-alfa. Ele vai queimar mais essas gorduras, vai diminuir essas citocinas inflamatórias, vai automaticamente diminuir a formação de triglicerídeos, especialmente no fígado, então ele vai diminuir esse fígado gordo, vai trazer benefícios para o coração. Ele é um grande antiarrítmico, a utilização de EPDH. Vocês vão ver os artigos em cães comprovando isso. Eles também melhoram essas qualidades das lipoproteínas, com efeito, de certa forma, numa redução da hipertensão arterial, através da estimulação do tromboxano A3, que vem do EPA, tá? Então, esse tromboxano ele faz uma ação vasodilatadora. Já o tromboxano A2, que vem do ácido araquidônico, ele faz uma ação vasoconstrictora. Ele aumenta o risco de hipertensão, lesão do endotélio. Tá? Então, esses ácidos graxos melhoram. É por isso que o esquimó não tem incidência de infarto. Ele só come esse tipo de ácido graxo. Então, ele faz uma melhor elasticidade, uma redução do processo inflamatório do endotélio e uma redução, obviamente, na formação de placas de ateroma. Outra ação que eu recomendo aí usar mais também o DHA do que o EPA é em processo de neuroproteção. São grandes neuroprotetores a utilização do DHA. O DHA, como eu falei no início da minha apresentação, ele aumenta a inteligência. Não importa a idade que você suplemente DHA, você vai ter uma melhor cognição. Você vai pensar melhor, você vai esquecer menos as coisas, você vai entender melhor a minha apresentação. Então, tudo melhora. Essa apresentação aqui, por exemplo, que eu estou fazendo, no seu cérebro está liberando um pouco de glutamato, tá? Uma ação glutamatérgica. Está liberando. Ele precisa liberar para você prestar atenção, para você ter o foco. Se você tiver uma superestimulação glutamatérgica, aí você pode ter uma inflamação. E aí, quem que vai proteger dessa inflamação? Um nível maior de DHA na membrana do seu neurônio, que eles impregnam aqui. Então, a membrana do neurônio, ela tem uma maior capacidade de impregnar o DHA. DHA ou ácido araquidônico. Se tiver muito ácido araquidônico, vai ter inflamação, lesão dos neurônios. Se tiver mais DHA, você vai ter esse processo de neuroproteção. Então, eles vão modular o processo inflamatório, vão estimular a função mitocondrial do neurônio, vai reduzir o NF-κB, gerando os processos inflamatórios, reduzindo, aliás, os processos inflamatórios, vai estimular o fator NRF2, que vai estimular as enzimas detoxicantes, enzimas antioxidantes e fatores menos inflamatórios. O DHA é um grande estimulante do fator de crescimento neuronal, que é o Nerve Growth Factor. Ele vai diminuir a apoptose dos neurônios e vai ser um grande competidor com ácido araquidônico na membrana do neurônio. Então, o DHA ele é muito importante para a redução da disfunção cognitiva. Então, para pacientes meia idade, idosos, fazer essa suplementação vai trazer muitos benefícios para ele. Então, aqui deixa eu só apagar, porque alguém riscou aqui. Não fui eu. Deixa eu rapidinho só apagar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, olha só. Aqui as ações do EPA e DHA, mas especialmente o DHA, tá? Principalmente uma maior concentração de DHA, ele vai trazer benefícios para todas as células do sistema nervoso. Ele vai reduzir a apoptose, vai melhorar neurotransmissores. Então, tem artigos mostrando já uma redução da depressão, da ansiedade, quando utilizados os ácidos graxos EPA e DHA. Nesse trabalho para depressão, por incrível que pareça, é mais EPA que DHA como resultado positivo, ok? Então, nesse trabalho para depressão e ansiedade, mais EPA do que DHA. Mas ambos são importantes e o DHA ele tem essa vantagem, especialmente para a proteção dos neurônios. Então, aqui eu vou ter aqui a formação do DHA na membrana fosfolipídica aqui da minha célula, fazendo inúmeras ações extremamente benéficas para o meu sistema nervoso central. Ele vai diminuir, principalmente, inflamação dos neurônios, ele vai melhorar a sinalização e respostas, comunicação desses neurônios, vai aumentar o fator de crescimento neuronal, vai diminuir a inflamação e vai aumentar, principalmente, a sobrevida dos neurônios. Então, é um nutriente absolutamente fantástico para a glia, a utilização do DHA nesses processos. Então, aqui, novamente, o DHA,
atuando em respostas de genes, características anti-inflamatórias e também, principalmente, para estimular o fator de crescimento neuronal. Então, ele melhora toda essa comunicação do neurônio, melhorando a inteligência nos meus pacientes, não importa a hora que você entre com DHA. Então, o DHA é um grande elemento, como vocês podem ver, de proteção dos neurônios. Da membrana fosfolipídica, ele é um grande competidor com a araquidônia, e especialmente nas situações de disfunção cognitiva, vocês vão ter muitos benefícios com ele. Então, o DHA ele vai estimular a comunicação dos nervos, vai estimular o fator de crescimento neuronal, ele vai diminuir o excesso de glutamato no receptor, porque o excesso de glutamato ele faz influxo do cálcio, morte do neurônio. Glutamato ele é importante, para você prestar atenção aqui na aula, para uma série de ações, mas o excesso de glutamato, de estimulação glutamatérgica, é que vai normalmente ocasionar a lesão no neurônio. Por isso que ele tem uma fama de ruim. Na verdade, o excesso glutamatérgico com inflamação e oxidação exagerada, que é o problema. E aí o DHA ele vem e modula esse estímulo glutamatérgico. Ele vai reduzir também, como vocês já estão carecas de saber, o fator NF-κB. Então, ele vai ajudar também no processo da inflamação, crescimento neuronal, a transmissão e a comunicação dos neurônios e uma diminuição glutamatérgica. Tá? Então, ele melhora também a função da mitocôndria, tá? Trabalhando com segundos mensageiros, diminui os elementos inflamatórios, faz principalmente o transporte de íons na membrana, é um importante sinalizador celular, faz regulação de genes, como nós vimos, com inúmeros efeitos nutrigenômicos. Então, o DHA tem benefícios muito grandes, especialmente para a disfunção cognitiva. Tem vários trabalhos mostrando a utilização de antioxidantes em cães como modelo, utilizando esses ácidos graxos EPA e DHA associados aos antioxidantes, com excelentes resultados para a disfunção cognitiva. Aqui uma outra indicação que eu recomendo vocês fazerem de ácidos graxos EPA e DHA, também podendo ser utilizados alguns antioxidantes, para o tratamento coadjuvante da cerato-conjuntivite seca em cães. Então, os resultados são realmente muito significativos na melhora oftálmica nesses pacientes com olho seco, tá? Porque a lágrima ela precisa de um biofilme de gordura. Então, essas gorduras, elas fazem esse biofilme da lágrima e a evaporação dessa lágrima é muito menor. Então, tem esses benefícios bem significativos para serem utilizados aos tratamentos convencionais que todo mundo já conhece para olho seco. Então, pode fazer a suplementação com esses ácidos graxos e o resultado vai ser bem melhor. Aqui, outros trabalhos aqui com óleo de peixe, esse de salmão, melhorando a qualidade do sêmen de cães machos e aumentando os níveis de testosterona em cães, tá? Então, outro trabalho, você vê que os benefícios não param, né, da utilização desses ácidos graxos. Aqui a utilização de algas, novamente, tá, em bigos durante a gestação e lactação, mostrando que os filhotes tiveram um melhor desenvolvimento. E lembrar que esses ácidos graxos, especialmente o DHA, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento cerebral dos fetos, tá? Tanto dos fetos quanto no seu desenvolvimento. Então, aí você tem a ação dessas algas melhorando, sendo utilizada, mostrando uma boa biodisponibilidade em níveis plasmáticos quando administrados na dieta desses pacientes. Aqui, só para vocês observarem, o DHA ele é muito importante para o desenvolvimento dos neurônios do feto, para justamente aumentar a inteligência, ok? Então, melhora de fato, segundo os estudos, a inteligência em crianças. São ativos e ações nutrigenômicas. E essa programação já deve começar com o neném no útero. Então, a mamãe já deve ingerir mais DHA e já vai favorecer, obviamente, a inteligência da criança. E aqui nós temos esses trabalhos com DHA feito para filhotes em cães, devendo ser estimulados, são muito importantes, principalmente para o desenvolvimento cerebral nos filhotes, tá? Então, melhora a qualidade, principalmente a cognição desses pacientes, tendo resultados positivos, e é um nutriente essencial no desenvolvimento dos cães, e eu recomendo também para cadelas gestantes e lactantes, a utilização do DHA na alimentação dessas cadelas.
Aqui um outro trabalho com a utilização de EPDH com fibras solúveis, diminuindo os famosos AGEs, os famosos mecanismos de glicação avançados. O que é essa glicação avançada? É quando você pega o açúcar, ele sobe muito no seu corpo, e esse açúcar elevado ele reage com as proteínas do seu corpo, fazendo os compostos de glicação avançados, que ativam o receptor da célula, gerando NF-κB, resultando num processo inflamatório. E a utilização desses ácidos graxos reduziu a glicação, ou seja, diminuiu, por exemplo, uma hemoglobina glicada em cães idosos, diminuiu essas toxinas urêmicas. Então, trouxe um resultado bem positivo, especialmente para cães renais, tá? Cães renais, normalmente, eles têm um desequilíbrio dessa glicemia, a glicose deles sobe, e o EPADH teve essa ação protetora, principalmente contra os efeitos da glicação. Aqui um trabalho interessante também, bem recente, tá? Esse trabalho aqui feito agora em 2020, feito toda a compilação dos trabalhos realizados de EPDH. Então, uma revisão atual, agora do ano aqui de 2020, vale a pena vocês desbloquearem, e aí vocês vão ter todos os artigos científicos, os mais relevantes nesse estudo aqui que ele cita, né, como uma revisão da utilização desses ácidos graxos na prática clínica na saúde para cães. Tá? Então, é um artigo bem legal, com inúmeras ações desses processos que nós estamos abordando aqui. Ele faz toda uma compilação para a pele, para problema de disfunção cognitiva. Eu não trouxe nenhum artigo hoje aqui, por incrível que pareça, para a pele, tá? Mas ele tem essas ações, especialmente esses ácidos graxos, por modulação do ácido araquidônico. Então, pode ser utilizado também para animais com atopia, processos inflamatórios cutâneos, tudo que gera uma maior inflamação cutânea, você pode utilizar esses ácidos graxos para promover uma melhora nesses pacientes. Então, para atopia, animais com ações dermatológicas podem ser utilizados. Você pode ter uma reação de hipersensibilidade, uma piora quando você faz os ácidos graxos EPA e DHA, ou DHA em pacientes alérgicos? Pode, porque cada indivíduo responde de uma maneira. Então, não dá para você falar, vai dar o EPA e o DHA, ele vai melhorar no processo da alergia, vai melhorar a hipersensibilidade alimentar. Não é bem assim, tá? Ele vai contribuir e vai ajudar. Mas tem muitos animais, por exemplo, que têm hipersensibilidade ao peixe e não se sabe o mecanismo, mas eu vejo que alguns animais pioram com a utilização. Não são todos, mas existe uma porcentagem de animais que tem uma piora cutânea com a utilização deles. Então, não é uma regra, cada caso é um caso, deve ser avaliado. Eu, quando eu faço as minhas dietas, que eu faço uma dieta de exclusão para o paciente, o primeiro elemento que eu vou colocar nessa dieta é os ácidos graxos EPDH. Vou ver como ele vai ficar, esse paciente. Ele melhorou mais ainda? Vou manter. Melhor, tá? Porque ele vai ter essa característica de modulação do processo inflamatório. A característica em suporte cardiovascular é muito interessante. E aí nós temos muito artigo com a utilização desses ácidos graxos na modulação do suporte cardiovascular em cães. O que eles trazem de benefício? Redução da cardíaca cardíaca, melhora como cofator mitocondrial, lembrar que as células do miocárdio têm milhares de mitocôndrias, precisa de muita mitocôndria para funcionar, para produzir ATP, para promover uma contração adequada. Redução do risco de trombos, de trombose, especialmente para os animais que têm fibrilação. Ação antiarrítmica, promove ainda trabalhos, uma melhora da remodelação do miocárdio, e esses animais, quando suplementados, têm uma melhora do apetite. E muitos animais cardíacos, principalmente em doenças cardíacas avançadas, eles começam a perder um pouco a questão do apetite. Então, eles têm efeitos na remodelação do músculo cardíaco, ações anti-inflamatórias, antitrombóticas, diminui a plaqueta, né, principalmente trombocitose, melhora o metabolismo lipídico, tem ação antiarrítmica, isso é bem comprovado em cães. Então, olha que interessantíssimo esse estudo com 36 cães, com portadores de válvula mitral, e melhorou a qualidade desses pacientes a utilização de uma dieta. Tá? A dieta melhorando a qualidade dos pacientes com doença de válvula mitral, melhorando os resultados clínicos. E um dos elementos utilizados nessa dieta foi incrementar a utilização dos ácidos graxos EPDH, modulando principalmente o processo inflamatório com a utilização de antioxidantes, utilizando o óleo de peixe aqui para redução dessa inflamação e essas propriedades importantes para a prevenção da doença cardíaca. Doença cardíaca é uma condição inflamatória, ok?
Esse artigo, bem interessante também, mostrou que a utilização de EPDH diminuiu o risco de fibrilação atrial em cães. Então, são grandes antiarrítmicos, porque através do EPDH eles fazem o controle do influxo do cálcio. Eles vão trabalhar muito bem nessa ação antiarrítmica. Então, aqui os efeitos da utilização dos ácidos graxos EPDH, principalmente em pacientes cardíacos, trazendo benefícios em cães. Outra ação dos ácidos graxos EPDH para arritmia fatal de Boxer, que é a CADVID, né, que também é chamado, a arritmia arritmiogênica direita ventricular de Boxer, que ela é fatal. O Boxer vai tomar um banho no seu banho tosa, cai morto, duro no chão. É uma arritmia extremamente agressiva e fatal. Eu atendi um animal com essa arritmia, fui passar a mão nele, ele caiu duro. Sorte que não morreu, mas depois eu coloquei o holter nele e nós verificamos a presença dessa arritmia maligna. E a utilização de EPDH, ela diminui o risco dessa arritmia. Então, ela diminui a fatalidade por essa arritmia, associada, obviamente, a outros medicamentos. Aqui a utilização de EPDH, melhorando a qualidade ventricular, a função ventricular em cães. Aqui mais trabalhos com ações antiarrítmicas dos ácidos graxos EPDH. Então, você tem trabalhos bem interessantes dando esse suporte. Outra indicação que é recomendada a utilização dos ácidos graxos EPDH é para suporte renal. O que vai trazer de benefício? Redução da proteinúria. Ele é o grande elemento que reduz proteinúria, assim como o nível ótimo do hormônio D. Então, o hormônio D em ordem e EPDH vão contribuir para a proteinúria. Por que ele contribui para a proteinúria? Porque, na verdade, eles diminuem a hipertensão. Eles vão diminuir, vão melhorar a qualidade do endotélio. Eles vão diminuir a formação do tromboxano A2, que faz vasoconstricção. Então, eles vão ajudar, principalmente nessa perfusão, e vão diminuir essa característica da proteinúria. Então, é um grande elemento com ação na redução da proteinúria, fora a ação anti-inflamatória, porque a doença renal tem uma inflamação instalada. Quanto maior a inflamação, maior a lesão mitocondrial, maior o avanço da doença. E também tem redução da caquexia nos pacientes com doença renal. Aqui tem esse trabalho mostrando a utilização de EPDH e os impactos dessa dieta com mais EPDH em pacientes com doença renal crônica, trazendo resultados positivos. Aqui outro trabalho trazendo também os resultados positivos da utilização de EPDH em pacientes com doença renal crônica. E aqui é o artigo que tinha que estar na parte de cardíaco, mas desculpa a minha falha, ficou aqui por essa parte. Mas, olha que interessante, a utilização de ácidos graxos EPDH diminui a morte súbita em cães. Isso é bem legal, né? Porque cão tem muita morte súbita, por incrível que pareça. O doutor liga para você, estava bem o animal, caiu duro e morreu. Pode acontecer? Pode. Isso ocorre normalmente por arritmias, fibrilações ventriculares e também por trombos. Então, você dando EPDH, você vai diminuir o risco de trombo e vai diminuir também o risco de arritmias, principalmente as arritmias ventriculares, que são fatais. Tá? Então, a arritmia ventricular, o coração fica vibrando, não consegue levar o sangue para os tecidos, o animal entra em óbito, morte súbita. Tá? Então, ela reduz, ela preveniu morte súbita em cães, a utilização dos ácidos graxos EPDH. Bem interessante. E falar um pouco agora dos produtos da Coopervet, né? Para a gente entender, a Coopervet ela tem um produto específico com DHA, através da alga. Eu não vou me atrever a falar o nome dela, tá? Tentei treinar, mas é um nome, é um palavrão bem difícil para você falar. Schizochytrium, deve ser assim, Schizochytrium, esse é o nome da alga, tá bom? E ela é obtida através de um processo feito por uma empresa que é a Altec, e eles criam essas algas em tanques, então elas são isentas de metais pesados, tá? Então é uma característica que a Altec tem, que é bem interessante. Eles têm, além disso, um incremento de um ótimo nível de selênio, zinco, contém também uma ótima quantidade de manganês. Então, tem outros nutrientes ativos nessas algas, né? Por exemplo, compostos polifenóis, de terpenos, que tem outras ações além do próprio DHA. Então, ela fornece uma ótima quantidade de DHA. A dose utilizada aqui vai por caloria, tá bom, gente? Eu costumo fornecer desse produto tanto para rações quanto para dietas caseiras, a dose de 2 gramas para cada 1000 calorias. Ou seja, eu faço pelo peso calórico, porque você não erra. Tá? Então, não dá para você colocar, vamos colocar a quantidade para ração, para alimento, muda completamente.
Então, 2 gramas para cada 1.000 calorias que o animal ingere, está perfeito, ok? Então, como que você vai fazer esse cálculo? Você tem que saber quantas calorias o animal ingere. 1.000 calorias é aproximadamente um animal de 20 quilos, tá? Por perto, tá? Em torno de um animal de 20, 25 quilos, ele vai ingerir aproximadamente 1.000 calorias por dia. Então, seria mais ou menos 2 gramas para cada 20, 25 quilos do paciente, tá bom? Isso é a quantidade segura. Vocês não vão ter risco de intoxicações com minerais, especialmente quando você faz uma ração que já tem, por exemplo, zinco, que já tem manganês, que já tem selênio, tá? E aí pode ter alguns problemas. Já nos alimentos caseiros, você pode colocar uma quantidade maior. Aí é importante você, através de programas, de softwares, né, quando você confecciona essa dieta, ver quanto que tem desses elementos na dieta e aí fornecer a quantidade para subir mais ainda o DHA de acordo com a sua vontade e, obviamente, observar os teores de zinco, manganês e selênio para não estourar, né, porque pode se tornar tóxico. Então, nessa concentração, vocês não vão ter problema. 2 gramas para cada 1.000 calorias é uma excelente quantidade que vocês podem fazer. Então, o DHA é realmente um superastro do time do ômega 3. Então, eles vão ter principalmente ações de disfunção cognitiva animal idoso, animal que está envelhecendo, melhorar principalmente as características cerebrais e especialmente animais com câncer. Então, câncer tem que ter mais DHA e também nas características da disfunção cognitiva, proteção cerebral, qualquer condição que envolva o sistema nervoso central, DHA sempre maior. E lembrar que o DHA é grande competidor do ácido araquidônico. É bom fazer um suplemento com mais DHA inicialmente, para ele tirar o excesso do ácido araquidônico da membrana. Ele é mais fortão que o EPA para falar para o DHA, sai fora daqui. Então ele consegue ocupar a membrana com maior facilidade e aí dessa forma estimular as famosas resolvinas para justamente resolver o processo inflamatório. Olha quanto é complexo isso, né, gente? Olha quantas resolvinas que são ativadas pelo DHA. E aí você vai diminuir esse processo inflamatório. Então, falar de uma aula de uma maneira é bem mais complexo isso. Tá? Então, eu fiz aqui de uma maneira simplista, do fundamental para que os químicos entendam e possam saber quando prescrever esses elementos. Tá? Aí nós temos um outro produto aqui da Coopervet, que é o Omega Vet Coopervet, tá? Que é do laboratório. E aí você vai fazer aqui essa ação. O óleo de linhaça e o óleo de girassol, que é o presente nesse Omega Vet, então ele é presente de ômega 3 e 6, e ele vai fornecer os 2 ácidos graxos essenciais. É interessantíssimo usar esse produto para dietas caseiras. Tá? Por que a dieta caseira? Porque na dieta caseira, normalmente nós temos falta do ácido linolênico e do linoleico. E esse produto ele vai dar numa ótima proporção. Ele vai dar, por exemplo, a composição dele é 20% de linoleico e 15% do linolênico. Então, ele vai fazer um equilíbrio melhor da proporção entre ômega 3 e 6. Sempre você tem que ter um pouquinho mais na dieta do linoleico, porque ele tem que ser maior do que o linolênico. O problema é as dietas hoje conterem 20 linoleico para 1 linolênico, que é a maioria das dietas presentes no mercado. É 20 para 1, 10 para 1, às vezes quando fica mais ideal dos mundos, 5 para 1. Eu costumo trabalhar especialmente nessa proporção, tá? Em torno de 1,5 do linolênico para 1 do linolênico, 2 para 1, no máximo 3 para 1 do linoleico para o linolênico. Lembrando que grande parte das dietas, principalmente se você colocar óleo de soja no paciente, somente óleo de soja como um suplemento ali, você vai dar os níveis mínimos do linolênico, só que numa razão de 20 de linoleico para 1 do linolênico. E lembrar que o linoleico em excesso na membrana, ele aumenta processos inflamatórios e vai reduzir essa flexibilidade da membrana. Ou seja, uma membrana menos flexível, a célula tem uma menor capacidade de absorver nutrientes. Ok? Então, esse produto tem uma característica de extração a frio das estruturas desses ácidos graxos, então eles vão manter melhor a sua estrutura. Em dietas caseiras, fornecer os ácidos graxos essenciais em apenas esse único produto. Então, com esse produto, você consegue
blindar os teores do linoleico e do linolênico, sem necessidade de você fazer suplementação de óleo de linhaça, de comprar, fazer com que o dono compre um óleo de girassol extraído a frio. Então, você vai ter um resultado bem melhor. E o teor, obviamente, vai depender da sua dieta. O quanto você quer atingir desses ácidos graxos na dieta do paciente, tá bom? Lembrar que, por exemplo, se você está dando em torno de 100 gramas dele, ele vai dar 20 gramas de linoleico e 15 gramas do linolênico, tá? Então, essa é a proporção que esse óleo vai fornecer, tá ok? Aí é interessante depois pedir para as farmácias especificações sobre a quantidade de calorias, tá? Porque quando a gente faz a dieta, a gente tem que estimar o teor de caloria desses óleos, então é interessantíssimo essas dietas para pacientes, para dietas caseiras. Então, os colegas que trabalham, esse vai ser o foco principal desse produto. O cara que faz a confecção da dieta, ou às vezes aquelas empresas que fazem a confecção de dieta para manter um teor melhor do linoleico, esse vai ser o produto, tá? O Omega Vet, tá bom? Então, com isso, gente, encerra a minha apresentação aqui. Queria convidar todos vocês para o curso de Alimentação Natural, Dietoterapia e Medicina Nutracêutica de Cães, que vai ser realizado agora em setembro de 2020. Apenas esse curso vai ocorrer de maneira online esse ano, tá? Para quem assistiu aqui a palestra, eu sempre faço esse desconto. Vocês podem pegar o desconto para ex-aluno, pode parcelar esse valor em até 10 vezes. Para garantir a presença no curso, já garanta a taxa de inscrição. Tá? Hoje, nós está fechando mais ou menos 15 alunos por dia. Eu estou fazendo esses eventos, essas lives, então o pessoal está procurando demais. Eu tinha limitado o curso para 150 alunos, nós estamos já com 165. E eu pretendo limitar até 200 alunos, porque se passar de 200, vai ficar complicado, principalmente para a gente fazer a resposta das perguntas no dia específico. Imagina 200 pessoas perguntando, não vai ter como. Então, eu vou ter que fazer 2 turmas. Tá? Então, no máximo, eu vou fechar com 200 pessoas. Então, quem quiser garantir a vaga, corre, paga a taxa de inscrição, só R$110, aí já está garantido. E aí, depois, até o dia 15/8, vocês podem fazer o depósito para parcelar esse valor de 2.650 em 10 vezes, tá bom? Entre em contato aqui com o meu WhatsApp direto. E aqui o meu Instagram, ele está errado, tá bom, gente? Então, vocês consertem, por favor, o meu Instagram aqui que está errado, tá? Eu vou até passar certinho aqui o Instagram e eu vou passar algumas perguntas aqui para vocês. Se vocês tiverem feito alguma pergunta, para fazer uma resposta agora das perguntas aqui presentes no chat, tá bom? Aqui está o meu contato particular. Se vocês quiserem fazer o cupom de desconto aqui do curso, manda para mim mensagem aqui nesse telefone, 11 940 196 332, tá bom? Aí eu vou ver aqui as perguntas que foram feitas aqui no chat e tentar responder a maior parte delas. Nós tem 105 colocações aqui no chat. Vamos ver se a gente consegue responder a maioria. Deixa eu ir devagarzinho aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos manipular, tá? Vamos ver se tem perguntas. Bom, o pessoal está agradecendo mais aqui do que fazendo perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu consigo pegar. O pessoal está com medo de fazer pergunta, viu, gente? Mas se tiver alguém aí que queira fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer. Então, esse ômega, ele tem uma proporção, na verdade, praticamente de DHA. A concentração de EPA é bem menor, porque quando você faz o produto de alga, ele fixa mais na questão do DHA. Tá? Então, principalmente pacientes com câncer e disfunção cognitiva, onde vocês vão ter o resultado mais interessante desse produto. Esse produto aqui, como eu falei para vocês, ele tem bem mais DHA do que EPA. Tá bom? É uma concentração bem maior. Tá? Naqueles 2 gramas, por exemplo, que eu coloquei ali do produto, ele vai fornecer em torno de 250 a quase 300 miligramas de DHA, que é uma ótima concentração. Tá?
Vamos ver se tem perguntas aqui. Astaxantina é uma fonte de EPA e DHA? Não, astaxantina é um carotenoide, tá? É um carotenoide com uma ação bem interessante, anti-inflamatória, antioxidante. Tem seus benefícios a utilização de astaxantina, é bem interessante também, mas ele não tem nada a ver com opção de EPA e DHA. Qual é a fonte de EPA e DHA das rações? Olha, tem várias, né? Eles usam também algumas algas, tá? O EPA, normalmente, é bem mais complicado para colocar o óleo de peixe nas rações, por característica de estabilização. Então, esses produtos em pó, eles têm essa vantagem que você pode colocar, você pode congelar, então eles ficam bem mais específicos, porque o DHA está incorporado dentro da célula, tá? Então ele fica mais estável. E esse DHA, com a presença de selênio, de zinco e manganês, ele vai ter uma ação mais interessante para a redução do processo de oxidação. A gente vai gravar depois essa palestra. Olha, ômega 7 só no curso, tá? A gente vai ter um assunto à parte só sobre ômega 7 esse ano. Espirulina é fonte de EPA e DHA, muito pouco de DHA e tem uma boa concentração do GLA na espirulina, tá bom? Então, a espirulina é mais GLA, ela forma mais aquele ômega 6 anti-inflamatório e depois tem o DHA também, mas uma concentração bem menor. Dosagem padronizada para suporte cardiovascular. Para suporte cardiovascular, normalmente eu uso 45 mg de EPA e 25 mg de DHA, tá bom? Tem sim, essa alga também tem uma ótima concentração de DHA. Aliás, as algas, de uma maneira geral, elas são fontes, né, de ômega 3 veganos, e esses ômegas 3 veganos eles têm por característica uma proporção bem maior de DHA do que EPA na sua composição. Posso usar junto a alga marrom com quitosana? Olha, excelente para problema de, principalmente periodontal. Você vai ter uma associação fantástica. A alga marrom, que é rica em flucodan, a quitosana e mais esse produto da Coopervet aí com o DHA. Vocês vão ter um resultado muito interessante, porque o trabalho que foi feito lá para a doença periodontal foi exatamente com esse produto. Dose recomendada para animais idosos, aquela concentração que eu te falei do produto, tá? Em torno mais ou menos de 2 gramas para cada 1000 calorias. Que daria para um animal de 20 quilos, mais ou menos, vamos colocar aí uma dose de 20, 30 miligramas por quilo de DHA, tá? Uma ótima quantidade. 20 a 30 miligramas por quilo de DHA seria uma dose boa. Qual a dose recomendada? Já falei. Clorela tem quais benefícios? Clorela é um grande quelante de metais tóxicos, de metais pesados. Tá? Ela tem uma grande quantidade de clorofila. E a clorofila ela tem, entre outros benefícios, por exemplo, ativar a coenzima Q10 no corpo, né? Então, a clorela ela tem essas propriedades antioxidantes. É fácil de achar DHA de alga? Sim. Você pode perguntar para fazer, no caso, esse produto nas farmácias de manipulação, você vai encontrar. Tá? Câncer, usar espirulina e omegavet, melhor o omegavet, tá? Porque a espirulina, ela tem ações também para câncer, principalmente prevenção de câncer. Ela melhora principalmente a qualidade da anemia nos pacientes. Então, não é uma indicação ruim, não, você utilizar a espirulina com o omegavet. Você vai ter um efeito sinérgico dessas algas, tá? O omegavet, a vantagem é que ele tem mais DHA. A espirulina vai ter mais GLA. Também é importante, ela também tem ação anti-inflamatória. Como identificar um ômega 3 de qualidade, produto humano? Pode? Olha, um ômega 3 de qualidade, você tem que ver o teor de EPA e DHA presente na formulação. Quanto mais EPA e DHA tiver, melhor. Tá? E um detalhe, você pode colocar ele na geladeira, no congelador, ele não pode congelar. Se ele congelar, é que ele tem mais ômega 6. Okay? Então, isso é uma característica isso do ômega 3 apenas. Dose do omegavet para câncer, eu recomendo fazer essa dose mesmo, 2 gramas para cada 1000 calorias. Verificar o teor que fica de zinco, de selênio, de manganês na dieta para não estourar. Então, você poderia colocar doses muito grandes, só que como essas algas têm uma concentração muito grande desses minerais, dependendo da ração que você utilizar e jogar uma quantidade muito grande acima da dose que eu te mencionei, você pode jogar limites muito altos, né, de zinco, dos minerais, de selênio.
A curto prazo não tem problema, mas a longo prazo sim. Por isso que essa dose de 2 gramas para 1.000 calorias é extremamente segura. A Agatha com a moringa. Sim, Agatha. Vou falar de moringa esse ano no curso, tá? Vou até chamar você depois para falar de moringa. No ômega VET, qual a proporção de EPA e DHA? Ele tem, na verdade, praticamente DHA e quase irrisória a concentração de EPA. Tá? Então, é um produto que tem basicamente o DHA. Então, você pode fazer esse produto associado a outro ômega? Pode, mas a vantagem de você usar mais o DHA é porque ele é mais valente na retirada do ácido araquidônico na membrana. E nós sabemos os benefícios, especialmente do DHA para câncer e disfunção cognitiva, e aí são superiores em relação aos produtos que têm mais EPA. Vamos lá. Acho que acabaram as perguntas aqui. Se tiverem mais alguma pergunta, mais alguma questão, vocês podem falar comigo. Deixa eu só colocar aqui certo o... Vou colocar certinho aqui o Instagram. É Luiz Fernando de Moraes Nutri. Tá? Acho que está certinho aqui na palestra, viu? Tá bom? É Luiz Fernando de Moraes Nutri. Tá? O meu Instagram, vocês podem mandar solicitação de amizade. Contato eu já passei para vocês. Tá? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, por favor, depois perguntem que eu vou estar respondendo aí para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado.